Madara Uchiha foi um dos maiores nomes que o mundo ninja já conheceu. Um dos fundadores da Folha, gênio do clã Uchiha e rival de Hashirama Senju, ele acreditava que só haveria paz real através do controle total, mesmo que isso custasse sua humanidade. Mas sua história vai muito além de batalhas e poder. É uma jornada de sonhos desfeitos, escolhas difíceis e um plano que quase mergulhou o mundo inteiro na escuridão. No vídeo de hoje, vamos relembrar toda a trajetória de Madara, desde sua infância em tempos de guerra até o momento em que seu nome se tornou sinônimo de ameaça global. Madara nasceu em meio ao caos do período dos estados em guerra. Ele era o mais velho dos 5 filhos de Tajima Uchiha e desde muito jovem, seu mundo foi o campo de batalha. Ao lado de seus irmãos, travava lutas constantes contra os rivais do clã Uchiha, os Senju, mas a guerra cobrava seu preço. 3 de seus irmãos morreram ainda crianças. Restou apenas Izuna, seu irmão mais novo. Madara e Izuna se tornaram inseparáveis, compartilhavam a dor da perda e o desejo de se tornarem mais fortes para sobreviver. O talento natural de Madara e seu chakra poderoso o destacavam desde cedo. Ele era capaz de derrotar até Senjus adultos, o que lhe rendeu fama como um verdadeiro prodígio. Durante raros momentos de paz, Madara conheceu um garoto de sua idade, Hashirama, sem saberem a linhagem um do outro. Os dois se tornaram rapidamente amigos. Disputavam quem pulava mais pedras, quem era mais rápido, até quem conseguia urinar mais longe no rio. A amizade era sincera. 2 garotos que, apesar de viverem em guerra, sonhavam com um futuro diferente. Um onde crianças não precisassem lutar. Mas esse sonho foi abalado quando descobriram a verdade. Madara era um Uchiha. Hashirama, um Senju. 2 clãs inimigos, 2 destinos que teoricamente deveriam se destruir. Madara então tomou uma decisão difícil. Para não hesitar caso precisasse enfrentar Hashirama no futuro, decidiu encerrar a amizade. Esse rompimento doloroso foi tão intenso que despertou o seu Sharingan. Nos anos seguintes, os dois se enfrentaram inúmeras vezes. Madara nunca conseguiu vencer Hashirama, mesmo após despertar o Mangekyo Sharingan, e Hashirama, mesmo em combate, nunca conseguiu matar aquele que ainda via como um amigo. O conflito entre eles se arrastou por décadas, até que ambos se tornaram líderes de seus clãs. Hashirama, cansado de tanta guerra, propôs uma aliança. Alguns Uchiha se interessaram pela proposta, mas Madara recusou. A morte de Izuna, causada por Tobirama Senju, irmão de Hashirama, ainda era uma ferida aberta demais para confiar. Enquanto parte do clã Uchiha buscava segurança se aliando ao Senju, Madara se fechava cada vez mais. Foi então que ele transplantou os olhos de Izuna para si, despertando o Mangekyo Sharingan eterno, um poder sem limites e sem o preço da cegueira. Com esse novo poder, Madara lançou um ataque final contra o Senju. Ele foi derrotado, mas Hashirama, em vez de matá-lo, ofereceu tirar a própria vida, se isso fosse necessário para alcançar a paz. Diante daquele gesto, Madara recuou. Pela primeira vez, ele acreditou que um novo caminho era possível. E foi assim que nasceu a Vila da Folha, a vila oculta entre as folhas, um símbolo de esperança para um mundo cansado de guerra. Senju, Uchiha e outros clãs se uniram. Madara e Hashirama reacenderam a amizade da juventude, e o nome da vila foi dado por Madara. Mas Madara e Hashirama nunca sonharam com o mesmo tipo de paz. Hashirama acreditava na cooperação entre os clãs. Madara, por outro lado, achava que a única forma de manter a paz era por meio do controle absoluto. Essa diferença ficou evidente quando Madara atacou Mu e Onoki, da Aldeia da Pedra, tentando forçá-los a se submeterem à autoridade da Folha. Quando Hashirama foi eleito o primeiro Hokage, Madara viu isso como o início da dominação Senju sobre os Uchiha. Para ele, os Uchihas estavam sendo afastados das decisões e usados como fachada para manter a ordem. Foi então que ele voltou seus olhos para um antigo segredo do clã, um tablete de pedra, passado de geração em geração entre os Uchihas.
Esse artefato continha mensagens sobre o passado do mundo ninja, o ciclo eterno de ódio e um suposto caminho para unir o mundo. Madara decifrou parte desse conteúdo e chegou a uma conclusão: a folha era um fracasso. A verdadeira paz não podia existir ali. Ele tentou convencer seu clã e até Hashirama de que estavam presos a um sistema quebrado, mas ninguém o ouviu. Madara deixou a vila e voltou com a 9 caudas sob seu comando. O último confronto entre os dois amigos aconteceu em um local que, após a batalha, seria conhecido como Vale do Fim. Eles lutaram como deuses. No fim, Hashirama venceu. Madara foi dado como morto. Mas a verdade é que ele nunca morreu. Madara havia ativado o Izanagi, um jutsu proibido que altera a realidade ao custo da própria visão. Ele criou uma ilusão perfeita de sua morte, deixou um corpo falso para trás e escapou, carregando um troféu da batalha, um fragmento do corpo de Hashirama. Décadas se passaram. Já velho e à beira da morte, as células de Hashirama implantadas em seu corpo finalmente surtiram efeito. Madara despertou o lendário Rinnegan, restaurando inclusive seu olho direito, perdido no Izanagi. Com esse poder, ele invocou a estátua demoníaca do caminho exterior e criou um clone vivo de Hashirama, que serviria como base para o surgimento dos Zetsus brancos. Ele então formulou o que chamaria de Plano do Olho da Lua, um projeto para lançar um genjutsu infinito sobre o mundo inteiro, colocando todos sob um sonho eterno de paz. Sabendo que não viveria para concretizá-lo, Madara transplantou secretamente seu Rinnegan em um jovem, Nagato Uzumaki, esperando que um dia ele usasse esse poder para revivê-lo. Mas para isso, Nagato precisaria de um guia, alguém que pudesse levá-lo até esse objetivo. Durante a Terceira Guerra Ninja, Madara encontrou Obito Uchiha, gravemente ferido. Ele o salvou usando células de Hashirama para reconstruir seu corpo, mas também o prendeu. Um selo amaldiçoado foi colocado em seu coração caso tentasse trair Madara. Obito era jovem, ingênuo, mas tinha um ponto fraco, Rin. Madara usou isso contra ele, manipulou a Vila da Névoa para sequestrar Rin e selar nela a 3 caudas. Depois, garantiu que ela fosse morta por Kakashi na frente de Obito. Esse momento de dor foi o suficiente. O garoto bom desapareceu. O homem quebrado nasceu. Obito aceitou seguir os passos de Madara. E em segredo, Madara lhe revelou tudo. A história do sábio dos 6 caminhos. A verdade sobre as 10 caudas. Os detalhes do plano do olho da lua. Antes de morrer, Madara deixou seu legado nas mãos de Obito. E deixou também Zetsu Negro, acreditando que ele era uma manifestação de sua própria vontade para guiar Obito no caminho certo. Com seu último suspiro desligado da estátua demoníaca, Madara passou adiante o que restava de sua vida, e com ele seu nome. Obito, agora sob a identidade de Tobi, deu início à execução do plano. Unindo os países sob um falso inimigo em comum, ele espalhou o caos e, no fim, iniciou a 4ª Grande Guerra Ninja. Antes do início da guerra, Kabuto Yakushi abordou Tobi para propor uma aliança. Quando Tobi questiona o que aconteceria se recusasse, Kabuto ressuscita Madara como prova de que sabia que Tobi não era o verdadeiro Madara, forçando-o a aceitar. Tobi concorda relutantemente e Kabuto desfaz a invocação de Madara. Durante a guerra, Kabuto decide usar Madara contra a Aliança Shinobi e o invoca através de Mu. Inicialmente, Madara acredita ter sido revivido pelo caminho exterior de Nagato, mas logo percebe que está sob a técnica da reencarnação do mundo impuro. Kabuto, falando por meio de Mu, se apresenta e explica os acontecimentos recentes e as ações de Tobi. Kabuto afirma que restaurou Madara a um estado além do auge, e Madara testa seu novo corpo, dizimando a 4ª Divisão Shinobi. Combinando os esforços do 5º Kazekage, 3º Tsuchikage e um clone das sombras de Naruto, Madara é forçado a ativar o Rinnegan e absorver o ataque. Ao perceber que seus oponentes eram fortes demais, Madara invoca um meteoro. Quando conseguem deter o primeiro, ele derruba um segundo, devastando a divisão.
Após isso, ele tenta invocar a Nove Caudas, mas descobre que ela está selada em Naruto. Mesmo sabendo que Naruto era apenas um clone, Madara decide testar seus novos poderes, como o estilo madeira, na atividade da floresta, que o clone mal consegue conter. Em seguida, Madara tenta destruir o restante da divisão, mas é impedido pela chegada dos 5 Kakes. Os Kakes lutam contra Madara, que iguala e supera seus esforços. Quando atingido por uma técnica poderosa do Tsuchikage, sua armadura se quebra, revelando o rosto de Hashirama em seu peito. Madara lamenta o legado de Hashirama, especialmente ao ver o desempenho fraco de sua neta, Tsunade. Madara então cria 25 clones de si mesmo, cada um com Susanoo. Ao anoitecer, os Kakes ainda estão vivos e quase conseguem selá-lo. Impressionado, Madara invoca seu Susanoo perfeito. Mas antes de usá-lo para matar os Kakes, sua invocação começa a se dissipar. Percebendo que Kabuto o libertou da reencarnação do mundo impuro, Madara realiza selos de mão para cortar o vínculo da técnica e retornar à vida com um corpo imortal. Livre, Madara decide ir atrás de Naruto e da Nove Caudas. Após derrotar os Kakes, ele se reúne com Obito, que estava lutando contra Naruto, Killer Bee, Kakashi e Gai. Ao ver a estátua demoníaca do caminho exterior se transformando na 10 caudas antes da hora, Madara repreendeu Obito por sua impaciência. Após a despedida de Obito, Madara criou um enorme dragão de madeira para capturar Naruto e Killer Bee, e assim concluir a criação da 10 caudas. Ele conseguiu conter e absorver parte do chakra de Bee, mas acabou sendo interrompido pelo poderoso tigre do meio-dia de Gai, um golpe tão devastador que o forçou a recuar. Ainda se recuperando do ataque, Madara testemunhou a ressurreição completa das 10 caudas. Ele e Obito pularam sobre a cabeça da besta e se conectaram a ela, assumindo o controle total de seus movimentos. Apesar da resistência feroz de Naruto e seus aliados, eles foram dominados pelo poder esmagador da criatura. No momento em que a 10 caudas se preparava para finalizar o grupo, as forças aliadas Shinobi chegaram a tempo de desviar o ataque. Unindo seus esforços, conseguiram imobilizar temporariamente a besta, transformando-a em um alvo vulnerável. Mas a esperança durou pouco. A 10 caudas evoluiu antes que os ataques atingissem seu ponto fraco, se libertando facilmente e bloqueando todos os golpes com sua nova forma. Apesar de toda a devastação, Madara percebe outro problema. A aliança Shinobi está bem coordenada demais. Ele e Obito ordenam que a 10 caudas ataque diretamente a base central da aliança, disparando várias bijudamas por não conseguirem controlar a besta completamente, algo que Madara culpa Obito por não tê-lo revivido da maneira correta. Mesmo com o coração estratégico da aliança destruído, os Shinobi conseguem elaborar um plano final. Madara e Obito tentam eliminar o máximo de inimigos antes que eles se reorganizem, mas fracassam. A força combinada dos aliados consegue separar os dois da 10 caudas, forçando-os a lutar diretamente. Obito é transportado para outra dimensão, deixando Madara sozinho. Nesse intervalo, Madara sente que Hashirama foi revivido em algum lugar. Animado, ele aguarda ansiosamente pelo reencontro com seu eterno rival. No entanto, Hashirama envia apenas um clone de madeira, pois está ocupado contendo a 10 caudas. Irritado com isso, Madara derrota facilmente o clone e decide esperar o original. Pouco depois, Madara sente que Obito retornou ao campo de batalha e ativa um plano de contingência. Usa receptores negros para tentar forçá-lo a utilizar o Rin Tensei e trazê-lo de volta à vida. No entanto, Obito resiste à influência e, em vez disso, sela a 10 caudas dentro de si mesmo, tornando-se seu Jinchuriki. Frustrado, Madara se prepara para confrontar Hashirama mais uma vez. Eles travam um combate intenso, mas Madara também acompanha à distância o progresso de Obito, que tenta dominar o poder da besta. Quando Obito é finalmente derrotado, Madara é contido por dragões de madeira de Hashirama, e a aliança se mobiliza para tentar selá-lo de vez. Com Obito deixando de ser o Jinchuriki da 10 caudas, Madara ativa seu trunfo final, Zetsu Negro.
Estando em contato com ele desde sua reencarnação, Madara ordena que Zetsu controle o corpo enfraquecido de Obito e use o Rin Tensei para ressuscitá-lo. O plano funciona. Madara retorna à vida com seu corpo original e completo. Como havia morrido sem seus olhos verdadeiros, os olhos reanimados se desfazem ao reviver. Sasuke tenta surpreendê-lo com o Amaterasu, mas Naruto o alerta. Madara agora está vivo e pode absorver qualquer ninjutsu. Mesmo assim, sua armadura é danificada e Madara a descarta. Para compensar sua cegueira, Madara imobiliza Hashirama com receptores negros e absorve seu chakra senjutsu, aumentando sua percepção a ponto de lutar mesmo sem enxergar. Quando Sasuke tenta enfrentá-lo novamente, Madara apenas o avisa: saia do caminho, pois ele não deseja matar um companheiro de clã. Madara então parte para recuperar as bestas com cauda e reviver a 10 caudas. Ele as enfrenta sozinho, mas não consegue vencê-las e acaba perdendo o braço direito. Enquanto se regenera, um Zetsu branco entrega a ele um dos Rinnegan que Obito havia escondido. Com um novo braço e o Rinnegan restaurado, Madara reinicia sua ofensiva. Ele invoca a estátua demoníaca do caminho exterior do corpo de Obito e utiliza o limbo, prisão da fronteira, para repelir as bijus. Antes que elas se recuperem, Madara as sela na estátua, incluindo a Kurama de Naruto e a 8 caudas de Killer B. A estátua começa a se transformar novamente na 10 caudas. Durante esse processo, Madara pergunta ao Zetsu branco sobre o progresso de Zetsu negro para recuperar o outro Rinnegan. Tobirama, que também havia sido reanimado, tenta atacar, mas é rapidamente contido. Sasuke, por sua vez, tenta confrontar Madara no ar, mas é paralisado e empalado pela própria espada, ficando entre a vida e a morte. Sem mais resistência, Madara finalmente sela a 10 caudas dentro de si e se torna seu novo Jinchuriki. Satisfeito com seu novo poder, ele parte para recuperar o segundo Rinnegan. No caminho, cospe os artefatos Ben Hisago e Kohaku no Johei, que Obito havia usado para o ressuscitar. Ao encontrar Obito, tenta convencê-lo a retornar ao plano do Olho da Lua, mas Obito o apunhala e rouba parte do chakra das bijus. Antes que possa reagir, Madara é confrontado por Gai, que abre todos os 8 portões internos e utiliza o Elefante do Anoitecer. E depois, o temível Tigre da Noite. Madara é quase destruído, reduzido a uma única esfera de verdade. Mesmo à beira da derrota, ele reconhece Gai como um oponente digno e decide matá-lo por respeito. Mas antes que pudesse finalizar, Gai, Naruto, agora com os poderes do sábio dos 6 caminhos, intervém. Em seguida, ele enfrenta Madara e o arremessa contra a árvore divina que havia se formado a partir das 10 caudas. Uma voz misteriosa guia Madara. Ele deve absorver a árvore para alcançar a forma final. Ao fazer isso, seu poder atinge níveis divinos. Contudo, Sasuke retorna ao campo de batalha com novos poderes. A luta se intensifica e Madara percebe que mesmo com todo o seu poder, ele não consegue derrotar os dois. Decidido a concluir seu plano, ele rouba o Mangekyo Sharingan de Kakashi e usa o Kamui para ir atrás de Obito. Dentro da dimensão alternativa, ele impede Sakura de destruir o Rinnegan e recupera o olho. Obito, antes de morrer, consegue enviar Sakura de volta. Fraco demais para lutar, é então possuído por Zetsu Negro, que retorna ao mundo real junto com Madara. Naruto e Sasuke tentam impedir, mas Madara os afasta com múltiplos Shibaku Tensei e se aproxima da lua. Lá desperta o Rin Sharingan e finalmente ativa o Tsukuyomi infinito, lançando o mundo inteiro em um sonho eterno. Mas seu reinado dura pouco. Zetsu Negro o trai e o apunhala pelas costas. Ele revela que sempre manipulou Madara, não como sua vontade, mas como agente da verdadeira criadora do chakra, Kaguya Otsutsuki. Zetsu força Madara a absorver o chakra coletado da árvore divina e com isso, Kaguya renasce. O mundo é envolto em sonhos. Apenas Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi permanecem fora do Genjutsu. Após um confronto épico, eles conseguem selar Kaguya, que retorna à forma de 10 caudas e libera o corpo de Madara. De volta ao mundo real,
O sábio dos 6 caminhos aparece, mas diz que nada mais pode ser feito por Madara. Tendo perdido as bijus e a estátua demoníaca, seu corpo está condenado. Em seus últimos momentos, Madara reconhece que seu sonho de paz morreu, enquanto o de Hashirama sobreviveu. Hashirama estende a mão, lembrando que, apesar de tudo, a amizade deles continua viva. E assim Madara Uchiha morre em paz, deixando para trás uma era marcada por guerra, ambição e arrependimento.